Olha o que diz a profecia de Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, para extinguir as transgressões, fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Selá, a visão e a profecia. Qual seria essa visão e profecia? E ungir o santo dos santos, né? Tem coisas a se questionar aqui, né? Questionam-se muitos, principalmente quem coloca, né, o cumprimento da profecia das 70 semanas para aquela época, né, do ano 70. Eles falam que como está determinada sobre teu povo e sobre tua santa cidade, então está só determinado isso, tem que estar determinado isso tudo aqui sobre Jerusalém. Como que você, como gente fala que é gentio, né? E não, isso aqui não está determinado sobre você, então, para você não tem que ter isso aqui não, tá? Como que você quer ser participante das 70 semanas, não quer ser participante das 70 semanas e não trazer isso aqui tudo para você, para sua vida, tá? E as 70 semanas, né, eles querem botar também como que acabou, ou seja, já extinguiu a transgressão, né? No mundo de hoje não tem mais transgressão, né? Você tem que colocar assim. Eles querem falar o quê? Ah, em Jesus não tem mais transgressão. Em Jesus fez o sacrifício perfeito, né? Ele expiou a iniquidade, então ele deu fim aos pecados, né? E ele nos trouxe uma justiça eterna, né? Eles querem botar cumprimento por causa disso. Eles querem dar esses argumentos. Jesus acabou de uma... Essa profecia aqui, irmãos, tem que ser interpretada de uma maneira coerente. Mesmo que Jesus tenha feito a expiação da iniquidade, aqui é extinguir. Hoje você para de pecar, mesmo depois de convertido, você vive em justiça eterna. Isso aqui é para trazer justiça eterna. Isso está aqui, está em conjunto com visão com a estátua, que fala que vai ser um reino eterno. A pedra que bate nos pés da estátua, que vai trazer o quê? Um reino eterno. Poxa, isso tem coerência, irmãos? E outra, mesmo que você tenha cumprimento lá no ano 70, você quer botar, você vai ter que explicar esse ponto aqui. Ungir o santo dos santos, já que você quer colocar, né, sobre a santa cidade, né, sobre o templo, essas coisas aqui. Se o santo dos santos era para ser ungido, era para ele continuar de pé, o templo, não cair. Como que um santo dos santos foi ungido? Qual santo dos santos que foi ungido? Se você está querendo trazer uma coisa literal, carnal. E você vai ter que explicar que visão e profecia é essa que está sendo selada. Quais são as visões e as profecias que estão sendo seladas no final das 70 semanas? Não são todas as visões e todas as profecias que Deus deu aos profetas? Ou quais são? Vamos lá. Vamos colocar o cumprimento das profecias das 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém e para até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Por que Deus corta aqui? Deus poderia falar, até o Messias poderia falar muito bem direto, de 69 semanas. Mas ele corta. Por que ele corta? Para justamente levar nossa mente o quê? Para a lei. Para o ano do jubileu, em que era contado 7 semanas de ano. Tá? Essas palavras aqui, ó. Levíticos 25:8. Tá? Então, o ano do jubileu era o ano 50. Então, era se contado 7 semanas de anos. Então, por isso que Deus cortou a primeira semana em 7, para mostrar que isso aqui eram anos proféticos. E até o Messias,
teriam que vir justamente o quê? 69 semanas. Por que Deus, já que querem fechar, né, a profecia da semana 70 semanas, por que então o Messias não morreu logo na semana 70? Né? Por quê? A gente tem que se fazer pergunta, irmão, nos textos. Se era para ser fechada logo às 70 semanas, então por que Deus não fechou logo no Messias? Então teve justiça eterna ali na morte do Messias, teve expiação da iniquidade, teve esse fim de pecados ali na morte do Messias. Né? Mas não. Olha só. E depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e haverá guerra, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, você vê que aqui, né, está uma profecia que também se cumpre no general Tito. Só que o que está na mente aqui de Deus não é o general Tito. Tá? Olha o que está aqui na mente de Deus. Esse povo do príncipe que há de vir, ó, ele firmará um concerto por muitos por uma semana. Está aqui a semana que faltava. O Messias morre na semana 69 e está aqui a semana que faltava. Uma semana. Essa aqui é a semana 70ª. Né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação está determinado. Será derramado sobre o assolador. Ou seja, aqui está mostrando um castigo sobre esse assolador. Apontou o quê? Fará cessar o sacrifício. Apontou para Daniel 8, ligando as visões das 70 semanas, com a visão do capítulo 8, que é um contexto histórico. Então você vai ter que explicar isso tudo. Essas ligações das visões. Se quiser colocar um cumprimento no ano 70. E outra, na história, o general Tito não fez um concerto com ninguém por uma semana. Esse daqui teria que ser o general Tito, né? E essa daqui teria que ser a 70ª semana. A gente tem que pensar, irmãos, antes de sair afirmando qualquer coisa. Você tem que meditar nisso tudo. Porque Jesus está apontando isso tudo em Mateus 24. Então, olha só que coisa coerente que estão pregando por aí. Jesus morre na semana 69, como diz a profecia, aos 33 anos. Né? Logo, ele morreu no ano 33. Jesus morreu no ano 33. Então, a semana 69 se cumpriu o quê? No ano 33. Né? Então, por que eu tô dando esse pensamento aqui? Porque muitos colocam, né, como essa questão de que é um absurdo Deus deixar uma semana para o futuro, Deus dá uma pausa e dá uma semana. Isso não tem lógica, né? Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, não podia ter aberto um espaço no tempo e colocar as coisas proféticas deles, que são espirituais, por um tempo determinado, para que mais gente pudesse se salvar. Não, Deus nunca poderia fazer isso. Isso é um absurdo, né? Vamos ver se isso tem coerência. General Tito, né, teria que fazer uma aliança, então, com muitos no ano 63. Ou seja, logo do ano 70, teve uma pausa até o ano 63. Ou seja, ele teria que fazer uma aliança com muito no ano 63, no ano 66 justamente foi o ano que começou a guerra, tá? O ano que começou o cerco de Jerusalém foi justamente o ano 63, 66. Aqui Deus estava apontando para coisas proféticas, mas o general Tito não fez aliança com ninguém. Tá? Aqui é uma aliança que aponta para o que Antíoco Epífane fez, que ele perverteu a aliança que ele fez com Judá. E ele quebrou quando ele invadiu Jerusalém. E essa mesma coisa vai acontecer o quê? No futuro com o anticristo. Tá? Então, você tem que ser coerente, irmão, para explicar isso aqui. Porque se vocês querem colocar, como o ano, há 70 semanas não teve pausa, então aqui tem que ter uma pausa.
Tá? Até o general Tito ela tem que ter uma pausa de poucos anos, mas tem que ter. Entendeu? Então Deus tem que ter dado uma pausa da semana 69 para a 70ª. Tá? Porque ela teria que começar a se cumprir no ano 63 até o 70. Para vir os últimos 7 anos e fechar as 70 semanas. Tá? Então você tem que ter coerência ao explicar isso. Tá? Porque isso não aconteceu na história. Tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe um complemento que está em Lucas, né? Que está diferente de Mateus 24. Mas quando vir de Jerusalém cercadas de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Lucas 21, 20. Irmãos, outra coisa que você tem que ter na mente. O fim dos tempos, tá? O fim dos tempos, Jerusalém, Israel, é o centro de tudo, das profecias dos últimos dias, tá? Então você tem que ter isso na mente, por isso que Jesus estava utilizando a cidade de Jerusalém, Israel, como pilar principal para a profecia dos últimos dias, porque no futuro vai acontecer muitas coisas com Jerusalém e ela vai ser o foco principal das profecias dos últimos dias. Jerusalém, a cidade de Israel, a Terra Santa, é o relógio do mundo. Amém? Então o foco principal de tudo é Jerusalém. Você não pode fugir disso quando você colocar a profecia dos últimos dias. É isso que as pessoas não entendem. E querem colocar o cumprimento naquela época. Então, esse ponto aqui, ele está em ligação mais aqui, mais abaixo, tá? Com essa expressão aqui. Eu vou explicar. E isso tem a ver com Jerusalém ser o quê? O foco de tudo, de todas as profecias. Eu vou explicar isso em Ezequiel, mas eu vou deixar aqui mais abaixo. Vamos continuar lendo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno ou no sábado. Porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Nem tampouco haverá. Aqui, Jesus está apontando para Daniel 12, tá? Que é o mesmo contexto aqui, ó. Ele não acabou de apontar para o profeta Daniel? Então ele novamente aponta para o profeta Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, né? O grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde houve na nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo todo aquele que achar escrito no livro. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. É esse que é o ponto. Aqui está o julgamento. Vão ressuscitar uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então esse ponto aqui de Mateus está apontando para uma ressurreição. Então, como você quer colocar cumprimento naquela época, então você tem que colocar a ressurreição. E olha quantos pontos estão ligados à ressurreição. Olha os pontos que estão ligados à ressurreição. Os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e muitos que ensinam a justiça, como as estrelas, para sempre e eternamente. Então aqui é o quê? É uma justiça eterna. É ou não é? Como que hoje a gente tem justiça eterna? Complicado, né? E naqueles dias, se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, a abreviação daqueles dias é por causa que o tempo de matança do anticristo vai ser 3 anos e meio. Amém? É isso que está na mente de Jesus ao ele falar isso. Então, se alguém vir dizer, eis o Cristo aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora,
enganaria até os escolhidos. É justamente o ponto que eu expliquei acima. Falsos profetas que farão grandes sinais. Isso não aconteceu no ano 70, não está relatado no livro de Flávio Joséfo, que foi uma testemunha ocular. E aqui, novamente, Deus apontando, né, para a besta de 2 chifres, Daniel, a apostasia. Mas o que diz em Daniel 12? Os sábios, vão ter sábios que vão saber o que está acontecendo. E muitos vão ensinar a justiça nesse período. Ou seja, vão ter gente profetizando, pois vão ter entendimento do que está acontecendo. Tá? Não vai ser esse sem entendimento que coloca cumprimento no ano 70. Eis que vos tenho predito. Jesus está falando, eis que vos tenho predito. Ou seja, não sai acreditando em qualquer um que faz grandes sinais. Na lei está escrito que se um falso profeta dá uma profecia, e olha só o que diz na lei. Falso profeta faz uma profecia e se cumpra. E ele fala, vamos seguir outros deuses. Não seguis tal profeta, porque é o Senhor vosso Deus testando, provando o vosso coração. Olha o que diz na lei. E hoje tem gente que nem precisa nem fazer prodígios e está enganando muitos. Essa doutrina do preterismo é uma. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, é uma vinda visível. Mesmo que você queira colocar para aquela época, cadê os relatos naquela época que teve algo visível? Isso aqui casa com tantas outras profecias, irmãos. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, porque acho que já está enorme o vídeo. Mas tenham paciência, tá? Quem realmente quer aprender, isso aqui é argumento, tá? Aí aqui. Pois onde estiver o cadáver, se ajuntarão as águias. O que essa expressão tem a ver com a expressão de cima? Tá? A gente vai poder comprovar agora. Tem a ver com Jerusalém cercada de exércitos. Tá? Então, olha só o que diz em Ezequiel 38. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque Tubal, profetiza contra ele. Aqui você está vendo o quê? Que é um evento de Gog e Magog, que está registrado no livro de Apocalipse. Logo, era o quê? Algo que tinha que estar na época da destruição de Jerusalém. E você vai ver e comprovar isso lendo o contexto. Te farei voltar. Ou seja, Gog e Magog já teve no passado contra Jerusalém. Eu não vou explicar tudo isso aqui, tá? Mas isso aqui tem a ver com algo que aconteceu lá na época do profeta Isaías e com o rei Senaqueribe. Essas mesmas expressões estão nos profetas Isaías. Porei anzóis no queixos, e te levantarei contra ti e contra teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação tão grande com escudo, e rodela maneja todos a espada. Então, você vê que é Gog e Magog voltando o quê? Contra Jerusalém. Isso no futuro. Persas, etíopes, de Put com eles. Aqui já está revelando quem é o povo de Gog e Magog, né? Os povos que vão estar com Gog e Magog. Todos esses povos hoje são ocupados por territórios muçulmanos. Gomer. Outro ponto para destacar é que muitos dos que estavam no exército de Tito eram povos de Edom, povos que hoje são muçulmanos, né? Já Deus revelando o povo realmente que ia vir contra Jerusalém no fim dos tempos. Gomer e todas as tuas tropas da casa de Togama, da banda do norte, e de todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as congregações, para que se reúnam a ti, servi-lhes tu de guarda.
Depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos, virás a terra que se retirou a espada e veio contra dentre muitos povos, aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Ou seja, Deus está falando que Gog e Magog vai vir contra Israel, vai estar nos montes de Israel, mas que eles vão habitar seguramente. Meu Deus, como que isso cumpriu no ano 70, se eles não habitaram seguramente, meu Deus? Vamos continuar lendo. Agora do verso 15 ao 23. Virá, pois, do teu lugar das bandas do norte, né? Ou seja, a mesma coisa que Antíoco Epífanes fez, tá? Ele do norte veio e invadiu Jerusalém. Tu e muitos povos contigo, montados a cavalos, grande ajuntamento e numeroso exército. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra no fim dos dias. Fim dos dias. Por quê? Você tem que explicar essas expressões, né? Sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam, não é só o Império Romano. A mim, quando houver santificado, quando houver me santificado em teus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor, não és tu aquele em que eu disse nos dias antigos, pelos ministérios dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram os largos anos que te trariam contra eles? Ou seja, Deus está dizendo que profetizou contra Gog e Magog ao longo de vários profetas, sendo que Gog e Magog aparecem, são os filhos de Noé, né? Filho dos filhos de Noé, aparece só em Gênesis, e nessa parte de Ezequiel 38 e 39, e em Apocalipse. Então você tem que fazer as perguntas, quando que o Senhor profetizou? Ou seja, as profecias, né, dessa queda de Jerusalém estão espalhadas por todos os profetas. Esse Gog, esse evento de Gog e Magog está separado sobre todos os profetas. Vamos continuar lendo. Sucederá, pois, naquele dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, que a minha indignação subirá aos meus narizes. Até o que verso mesmo? Até o 23. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes e o mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão. Os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor. A espada de cada um se voltará contra o teu irmão, e a contenderei contra ele por meio da peste, sangue, e uma chuva inundante de grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre muitos os povos que tiver com ele. Isso aconteceu com o general Tito? Acho que não, né? Gog e Magog é uma profecia que está em Apocalipse. Então ela era para se cumprir no ano 70. Então isso aqui tinha que acontecer com o general Tito. E Jerusalém está segura. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e farei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, isso aconteceu. As nações sabem que quem é o Senhor hoje? Ô, irmãos, você tem que meditar, irmãos. Olha como é que essas profecias não cabem. Cumprimento no ano 70. Olha o verso 39. Tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog.
Vou pular aqui porque já está muito grande o vídeo, tá, irmãos? Vocês leiam tudo em casa. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, todas as aves de rapina e as aves de todas as asas, os animais do campo te darei por pasto. Ou seja, o povo que está com o anticristo, né, que vai estar cercando de Israel, no monte de Israel, cairá. E vai haver o quê? Muitos cadáveres. Então vão ter aves de rapina e aves de todas as asas e animais do campo. Vai ser pasto desses cadáveres. Por isso que tem a ver com essa expressão aqui. Por isso que Jesus está dando essa expressão aqui. Amém? Por quê? Como o relâmpago sai do Oriente, mostra no Ocidente, por quê? Vai ser um evento visível, né? Por quê? Olha só o que diz o versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarás profanarás o meu nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Hoje as nações sabem que o Senhor é o Santo de Israel? Essa profecia se cumpriu no ano 70? Interessante, né? Vamos lá. Logo as aflições daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. Né? Isso está em conjunto com o sexto selo, em conjunto com o que Jesus disse acima, né? Sinais no céu. E eu acho que isso já está mais do que refutado, que falar que isso aqui aparece em tantos profetas, irmãos, Isaías, Ezequiel, e tem tantos contextos ali, você vê que são contextos proféticos, visíveis, não são coisas espirituais, pelo amor de Deus. Vamos questionar as coisas com sabedoria, né? A mesma passagem está em Lucas 21, do 25 ao 26. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações. Ou seja, por esse evento aqui, que não é evento de governantes, vão ter angústias por causa dos sinais no sol e na lua. Vai trazer angústia às nações, não é só para o Império Romano. O Império Romano teve alguma angústia naquela época? Pelo amor de Deus. Em perplexidade pelo bramido dos mares e nas ondas, homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo todo. Mesmo que você fale que é o mundo conhecido na época, que era só o Império Romano, né? Você tem que mostrar isso na história, tá? Isso não está relatado na história. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmãos, você tem que meditar nas palavras que o Senhor está dando aqui. Tem gente que só pega lá o versículo 1 e fala que o discurso é só para aqueles discípulos daquela época, daquela geração, que não sei o quê. Então o Senhor Jesus é mentiroso, irmãos? Todas as tribos da terra. Mesmo que você coloque o mundo conhecido, isso aqui tinha que ser um evento que todos, até o Império Romano, tinha que ver. E não casa com outras profecias que eu já mostrei. Olha Ezequiel, profecia de Gog e Magog. O Senhor sendo conhecido, sendo visto, não só pelo seu povo, mas sobre todas as nações. Isso não casa também com Daniel, que o Senhor apontou para Daniel, justiça eterna na terra, fim de pecado, selar a visão da profecia. Qual a visão? Todas essas profecias que estão em volta da vinda do nosso Senhor. Aqui o Senhor está apontando para Apocalipse 1:7. Vou só fazer essa soma aqui, essa vai ser uma das últimas leituras para a gente finalizar lá, porque o vídeo está muito grande. E nem todos têm paciência de ver, né, até o final.
Mas eu espero que o irmão tenha paciência, porque isso aqui já vai ficar, depois desse estudo vai ficar bem claro, né, na mente dos irmãos. Vamos lá. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Você vê que todo olho verá. Aí eles pegam aqui, né, até mesmo que os transpassaram, tá vendo? Até o que os transpassaram ia ver ele. Então, quando o Senhor está falando isso daqui, está falando do povo judeu, irmãos. Está se referindo que não foi o povo judeu que transpassou ele. Então é o povo judeu que vai ver. Pergunta, eles viram, vocês fazem essa pergunta idiota. João está vivo até hoje? Caifás está vivo até hoje? Né? Aquela geração está viva até hoje para ver a vinda dele? E eu te pergunto, os romanos estavam, eles viram? Está isso relatado na história? Né? Isso aqui é uma passagem que aponta para o profeta Zacarias. Tá? Zacarias, essa passagem aponta para Apocalipse, mas na verdade ela já tinha sido dita em Zacarias, do 12:10. E olha só o que está no... Vou ler o contexto. Né? Vocês vão ter que explicar isso aqui tudo, que está no contexto de Zacarias. Vamos lá. A passagem está no versículo 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o pranteão como quem pranteia o unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Precisa eu explicar isso aqui? Acho que não precisa, tá claro, né? O povo vai se lamentar porque eles mataram o Messias, o povo judeu. Vai se lamentar. E isso aconteceu no ano 70? Eu acho que não, né? Mas vamos lá, olha o que está no contexto desse texto aqui. 2. Eis que, porém, Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar como um cerco, quando o cerco vier contra Jerusalém. Né? Como eu expliquei, o foco de tudo tem que ser a terra de Israel e Jerusalém, tá? Então, você vê que Jerusalém e a terra de Israel está estabelecida hoje, é um cumprimento profético. Como nunca, mostra até a veracidade, né, das profecias bíblicas, porque Jerusalém precisa estar estabelecida para que isso aqui aconteça. Aí você pode querer botar essa profecia aqui, né, pro ano 70, né? Querer botar isso aqui pro ano 70. Acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que carregam contra ela certamente serão despedaçados. Agitação contra ela todas as nações da terra. Né? Você vê que aqui Jerusalém está sendo pesada. Naquele ano não foi, né? Pesada para ninguém. Porque senão o general Tito não poderia ter invadido a cidade. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, o que dentre eles tropeçar. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Profecia messiânica, falando que Davi vai ser como Deus, como um anjo diante deles. Isso aconteceu? O Senhor aparou os habitantes de Jerusalém naquela época? Acontecerá que naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Todas as nações, aqui são as nações que vão estar com o anticristo. Ou seja, muitas nações com o anticristo. Muitos povos. O Senhor destruiu ou deixou a Jerusalém ser destruída? Vocês têm que entrar num consenso, né? Tem que entrar no consenso, porque as profecias não mostram isso, né? Vamos lá.
Olha o mesmo contexto. Capítulo 13. Versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, por os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Vamos ler até que verso? Até o 2. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Sim, gente, vamos lá. A terra está sem ídolos e está sem a memória deles. Isso aqui não tem a ver com Gog e Magog, a profecia que eu li de Gog e Magog, que o Senhor vai se fazer conhecido. É da terra que o Senhor vai tirar os ídolos. Essa profecia que se cumpriu. E olha que isso está no contexto desse aqui, está no discurso do Senhor, na vida do Senhor. Né? Olha, vamos pular por capítulo 14. Vamos para o capítulo 14. Mesmo contexto, tá? No final ali tem algo bem interessante, tá? No versículo 13. Aqui Deus falando da terceira parte. Tá? Isso aqui vocês leiam em casa, o capítulo 12, 13 e 14, para você ver se tem cabimento isso. É o mesmo contexto de Apocalipse aqui. Tá? Isso aqui você pode ver que tem a ver com todas as profecias, ou seja, aqui está o cumprimento do que não está no Apocalipse. Apocalipse, na verdade, é uma junção das profecias que o Senhor já deu mediante aos profetas. Então, se você não for profeta recorrer à interpretação, né, para você ter a revelação plena dos últimos dias, você vai ficar nessa besteira aí de preterismo, que tudo já se cumpriu no ano 70. Isso sim é escatologia, é você questionar e procurar a fundo a fonte do texto, não é você ficar só com os textos isolados do Novo Testamento. Eis que vem o dia do Senhor, ao contexto aqui, dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio, porque ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. As casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Mas o quê? Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então você vê que essa aqui é uma profecia que não tem nada a ver com o ano 70, né? Porque a metade da cidade vai resistir. E naquele ano não aconteceu isso, né? E isso aqui é o quê? O dia do Senhor, é a vinda do Senhor, né? E o Senhor sairá à peleja. E você vê que é o Senhor que sairá às pelejas. Olha quantas profecias está ligado aqui, irmãos, que eu já falei no vídeo. É o Senhor que vai vir pelejar contra essas nações, como pelejou. Ou seja, é uma proteção do Senhor contra Jerusalém aqui, nos últimos dias. Como que isso ocorreu no ano 70? O Senhor pelejou a favor de Jerusalém naquela época, ou a cidade foi destruída? Vocês têm que chegar ao consenso. Então, aqui é o que? É o Senhor vindo, matando o anticristo, que está falando em Daniel que ele não será quebrado com mãos humanas. E em Gog e Magog também fala, né, na profecia de Ezequiel 39, que é o Senhor que vai matar ele. Em 2 Tessalonicenses 2,8 fala que é o Senhor que vai matar com um sopro de sua boca esse ímpio, né? Quando ele vir para a batalha, sair para pelejar contra as nações, como diz a profecia. Isso está em Isaías 11, capítulo 4, tá? Paulo está extraindo ali, em todo o contexto na mente, começa lá no capítulo 7, amém? E olha o que vai acontecer quando o Senhor vir à batalha. Naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, né? Justamente aonde ele deu o discurso que era só para os seus discípulos, né? Olha as coisas proféticas que está ali naquele discurso. Por isso que ele foi para o Monte das Oliveiras, para apontar para os profetas que um dia no futuro, né, quando Jerusalém tivesse sitiada, haveria um sitiamento no ano 70. Ele estava falando isso.
mas que aquilo ali não seria a consumação de todos os séculos, quando perguntou. Porque os discípulos perguntam a consumação de todos os séculos, né? Então, na consumação dos séculos, novamente, os pés deles vão estar no Monte das Oliveiras. Irmão, isso é lindo. Isso aqui são coisas sublimes que o Senhor está mostrando naquele versículo ali. Como que você quer interpretar só olhando para Mateus 24? Tem gente que olha só para Mateus 24 e nem olha para Lucas, nem olha para Marcos. Que está de fronte de Jerusalém para o Oriente e para o Monte das Oliveiras será fendido no meio. Isso aconteceu no ano 70? Para o Oriente, para o Ocidente, haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, irmãos, tenha isso tudo na mente. Olha para quantas coisas estão sendo apontadas aqui nesse sermão profético. Então, a autoridade que Jesus está dando aqui para um cumprimento parcial, naquela época, no ano 70, mas para um cumprimento superior, né, definitivo no futuro, está quando você soma essas profecias que ele, com suas palavras mesmo, está apontando aqui, apontou para o profeta Daniel, apontou para o evento de Gog e Magog, apontou para o evento de Gog e Magog, que quando você vai lendo o profeta Ezequiel não cabe cumprimento, apontou para Zacarias 12:10, que a gente acabou de ver o contexto, né? E quando isso tudo acontecer, o que vai acontecer? E enviará seus anjos com rijo do clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, os 4 ventos. Isso aqui são, mesmo que você fale que é só o mundo conhecido naquela época, teriam que estar os discípulos, os judeus, né, já que o discurso era só para judeu, teria que estar os judeus espalhados aos 4 cantos da terra. Tá? Não venha ser hipócrita e falar isso não. Você tem que também falar isso aqui. Os judeus não estavam naquela época. Tá? Deu uma extremidade a outras dos céus. Então eu coloquei aqui algumas referências, né, de 1 Coríntios e de 1 Tessalonicenses 4:16, porque como está acima, o Senhor já ligou a ressurreição, né, quando falou que não haverá grande aflição, né, apontando para o profeta Daniel, e no Daniel falando que vai ter ressurreição. Aqui esse texto também aponta para a ressurreição, clamor de trombeta. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala de uma trombeta, que uma trombeta vai soar, não é essa trombeta? Aqui fala que é uma trombeta de Deus, né? E os mortos ressuscitarão. Ou seja, esses eventos estão ligados à ressurreição, irmão. É uma coisa absurda você ligar isso aqui, ressurreição no ano 70. Teve uma ressurreição de todos os mortos naquela época. Se teve ressurreição, então tem que vir outras profecias se cumpridas, né? O Senhor trazendo vindo, como diz o profeta Daniel, bate no pé da estátua e forma um reino no mundo. E é um reino eterno, que vai ter justiça eterna, que vai ter fim de pecados, né? A estátua de Daniel está casada com o que eu já falei mais acima. E a estátua mesmo de Daniel não deixa um cumprimento para o ano 70. Você tem que somar a estátua de Daniel também com as visões do capítulo 8, com a visão do capítulo 9. As visões estão ligadas. Eu não queria falar muito para não estender, mas as visões estão ligadas. As pernas da estátua profetizavam o quê? Não era o Império Romano? E você vê ali que as pernas da estátua são o quê? São 2, né? São 2 pernas. E justamente o Império Romano, depois do ano 70, se dividiu em 2, em Oriente e Ocidente. E ia chegar um momento, né, da humanidade que o ferro ia estar misturado com barro, né? Ali é mistura, que no original, no grego, é érebe, né? Já Deus mostrando que mistura seria aquela. Se você pode procurar ali no original. Aquela mistura é érebe, né? Mistura de barro e de ferro, que Daniel está falando ali, Daniel 2, no original é érebe, fazendo uma alusão à Arábia. Arábia mesmo quer dizer mistura de povos, né? Revelando assim o reino do anticristo, o reino que se levantaria no fim dos tempos e seria o último reino na terra. E os 10 dedos da estátua não estão em paralelo com os 10 chifres de Apocalipse não, de Daniel 7,
e de Daniel 7 não se levanta um chifre pequeno dos 10 chifres, em Daniel 8 também não levanta um chifre pequeno, ligando as visões, né? Então é o mesmo chifre pequeno, né? Outra história, para você poder ligar as visões. É que Deus montou um quadro profético ali na época do imperador Antíoco Epífanes, que aponta para o futuro, entendeu? Então você tem que ter tudo isso na mente. Então a perna da estátua está mostrando o quê? Que ia haver coisas à frente, que o Império Romano ia se dividir, e iria ter a história da humanidade mais à frente, e depois que se levantasse 10 reis, né, 10 chifres, e se levantaria um chifre pequeno. Então Jesus apontou para Daniel 8, o chifre pequeno que traria a abominação da desolação. Só que ele está apontando para você ter o quê? A interpretação completa do profeta. E a interpretação completa é essa, que mostra que iria haver tempo para o futuro, e colocou esse tempo não para o Império Romano. Colocou o quê? Na época dos 10 dedos, na época dos 10 chifres. Um tempo futuro, que vai se cumprir. Então, você quer explicar que vai acontecer no ano 70, você tem que explicar isso tudo, tá? Tem que explicar com coerência, por favor, tá? Não ser incoerente, porque essa explicação já é mais do que incoerente. Amém? Aí, né, esse aqui é um verso chave. Eles falam que é essa geração, eu já expliquei, né? A autoridade que Jesus está dando no texto. Ele está falando de tanto aquela geração passada como a geração futura. Esta geração é tanto aquela geração passada que vinha a destruição de Jerusalém, mas haveria uma geração futura que iria contemplar isso tudo, quando Jerusalém também no futuro fosse cercada e sitiada no futuro. Creio que não precisa nem eu explicar, né? Porque eu já mostrei mais do que tinha que mostrar nesse vídeo. Então, esta geração, né, está ligada com essa afirmação. Olha a afirmação que Jesus traz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? E você vê que essa expressão aqui, né, está ligada a todo o discurso dele. Por que Jesus disse isso? Você vê que em Apocalipse 21 vai descer uma nova Jerusalém dos céus. E os primeiros céus e a primeira terra vão passar. E as primeiras coisas vão se passar. E Pedro repete esse mesmo discurso, tá? Olha a mentalidade de Pedro. Vamos só ver a mentalidade de Pedro. Essa mesma profecia está em Isaías 5. Tá? Por que Jesus disse isso? Porque haveria de passar céus e terras. Tá? Ele estava com essas profecias que tinha em Isaías na mente. E que ele ia dar em Apocalipse. Novos céus e nova terra, de uma Jerusalém que desce dos céus. Tá? Não desceu nenhuma Jerusalém do céu no ano 70. Vamos só ler 2 Pedro para finalizar, tá? Eu não vou ler o resto para não ficar, porque o vídeo já está imenso. Eu creio que já até aqui já basta. Tá? Jesus vai começar a falar parábolas e refuta também essa questão de ter acontecido no ano 70, mas eu não vou mostrar. Vou só ler 2 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 13. Vamos ler todinha, tá? Para finalizar e mostrar o que estava na mentalidade de Pedro. Ver se não é... Parece que Pedro está nos nossos dias, irmãos, combatendo essa coisa imunda aí de preterismo. Que eu pensei que não existiria coisa pior do que arrebatamento secreto e doutrina da prosperidade, né? Mas isso daí eu tô vendo que é pior, cara. É pior. Uma das piores heresias que desprepara totalmente o povo de Deus e acaba com a esperança. Isso é uma doutrina de perdição, irmãos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos quais desperto com exortação a vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos e os profetas, e o mandamento do Senhor e Salvador mediante aos apóstolos. Ou seja, Paulo está exortando a igreja a lerem os profetas, porque lá está a revelação de tudo.
E tem gente que não faz isso e ainda fala que isso não é necessário para você. Deus, eu tenho a escatologia na mente, eu acabei... Não é necessário, irmão. Olha as coisas que eu mostrei aqui nos profetas, ligando com as coisas que estão ditas no Novo Testamento. Como que não é necessário? O próprio apóstolo Pedro falou que era para a gente ir para os profetas, sabendo, primeiro isto, que os últimos dias virão. Por que ele mandou ir para os profetas? Porque lá está testemunhado os últimos dias. Que é o que eu fiz aqui. Mostrei a ligação do discurso do Senhor Jesus com os profetas. Que mostra coisa tosca essa de preterismo. Que lá nos profetas isso não cabe. Vamos lá. Sabendo que os últimos dias virão escarnecedores, né? Esses últimos dias, aqui ele está falando do contexto dos últimos dias, tá? Andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Né? Aí muitos podem estar, mas Pedro está falando que ele já sabia que Jesus em breve vinha vir, porque ele disse isso num discurso. Será? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que Pedro está na mente. Se você soubesse o que está na mente aqui de Pedro quando ele diz essas coisas. Pedro aqui já está mostrando que a vinda do Senhor Jesus, ele sabia que não ia ser naquela época. Porque ele olhou para a criação, né, e viu as coisas testemunhadas que estavam ali. Tá? Por isso que ele disse isso aqui. Olha só como as coisas vão fazer sentido. Eles voluntariamente ignoram isto. Que a palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e terra, que foi tirada do meio das águas, e do meio da água subsiste. Né? Pedro está com a criação aqui na mente, Pedro está apontando para Gênesis. Né? Pedro está apontando para Gênesis por um motivo, que eu vou te explicar aqui. Pelas quais coisas pereceu o mundo, então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam para o tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Né? A terra vai ser preparada para o fogo para os homens ímpios. Tá? Não são todas as nações que vão ser destruídas com a vinda do nosso Senhor Jesus. Tá? Isso está em ligação com Daniel capítulo 7. Eu vou deixar a referência aí, que os animais, né, que profetizavam as nações ali, não foram dados um prazo longo de vida, e casa também com Zacarias, capítulo 14, que as nações vão vir adorar o rei. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro, com a criação na mente, tá, falou que um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, ele estava na mente ali, né, o Salmo 90, ele meditou no Salmo 90, e nos dias da criação. Que ali os dias são o quê? São 6 dias, e o 7º Deus descansa. Então, Pedro sabia o quê? Que haveria de haver 6 milênios sobre o mundo. Por isso que ele fala isso. Porque ali na criação está profetizado o fim. Isaías fala que Deus que anuncia o fim desde o início. E como a profecia das 70 semanas mostra justamente que Cristo veio no ano 4000, né? Pedro fez esse cálculo com o dia da criação e botou a vinda aqui do Senhor, né? E sabia que ia ser no decorrer dos milênios, que haveria ainda de 2000 anos à frente. Por isso que Pedro está dando isso. Olha como o discurso de Pedro vai terminar. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que muitos se percam, senão todos que venham a se arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual passarão céus com grandes estrondos, e os elementos se desfarão da terra. Isso está em concordância com o discurso de Jesus ou não está? Tá. Não está?
Isso aconteceu no ano 70, os elementos da terra se desfez, ardeu, e as obras que nele se queimaram, destruiu os ímpios, trouxe juízo para todos os homens ímpios. Pelo amor de Deus, né? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato de piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se infundirão. Isso aconteceu? Mas, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Irmãos, isso casa ou não casa com as profecias de Apocalipse? E lá você vê que a Jerusalém desce dos céus para a terra. E casa com o quê? Com a profecia de Daniel, capítulo 2. Um monte que bate nos pés da estátua e coloca um reino eterno que não passará na mão de ninguém. Aí sim, a profecia das 70 semanas vai estar cumprida, aonde vai ter justiça eterna, fim de pecados, vai ter selamento da visão e de todas essas profecias, e vai ser ungido o santo dos santos. O rei dos reis vai ser ungido santo de todos os santos. Para finalizar, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurais sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também no nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que foi lhe dada, né? Pedro aqui dando testemunho de Paulo, porque Paulo tinha tudo isso na mente, e ele falava pontos difíceis de se entender, né? Falando disto, como tendes em suas epístolas, entre quais há pontos difíceis de se entender, em que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Por que tem pontos difíceis de se entender na mente de Paulo, gente? Eu já falei isso em um vídeo meu, um vídeo antigo, que Pedro, se Paulo tivesse toda a revelação, né, toda a revelação que ele teve, né, do Evangelho e das coisas futuras que haviam de acontecer, diretamente do Senhor Jesus, a mesma revelação que teve para ele, teria que ter para Pedro também. Então não tinha que ter pontos difíceis nenhum de se entender. Tinha pontos difíceis de se entender porque Paulo correu as Escrituras, como ele testemunha em suas cartas. Tá? Isso é um outro estudo. Mas Paulo teve a revelação do Evangelho através das Escrituras, somando o quê? As coisas espirituais com as espirituais. As Escrituras, o quê? Os profetas que ele falou com exortação para que vocês corram a ele para saber do quê? Dos últimos dias. E do quê? Apontou também para quê? Para a lei, para o princípio, para a criação. Olha o que está na mente do apóstolo Pedro. Isso não tem coerência na mente de vocês também? Amém, irmãos? Então você vê que as palavras de Paulo eram distorcidas naquela época. As palavras de Pedro também é distorcida como é hoje. E as outras escrituras. As outras escrituras são o quê? São os escritos, leis, salmos e os profetas. Né? Então, irmão, para finalizar, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano homens abomináveis sejais justamente arrebatados e decaís da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor, que está ligado ao quê? A você ir para a lei e para os profetas. Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim e agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, irmãos, vou estar finalizando o estudo aqui com esse grande discurso de Pedro. Parece que Pedro está, nos dias de hoje, para quebrar também essa doutrina aí farsante do preterismo. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado do estudo. Tá? Desculpe o estudo ficar tão grande, mas era necessário, irmãos, mostrar todos os pontos para você ver a excelência que está nesse discurso profético de Jesus. Amém?
Qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês façam aí nos comentários. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até a próxima.